O cuidado com as finanças é sempre saudável. Independente do quanto se ganha, equilibrar ganhos e gastos é imprescindível para evitar dor de cabeça. Finanças pessoais e empresariais. Este é o assunto do nosso Câmara Entrevista de hoje. Luiz Carlos Andrade Júnior, contador, empresário, seja muito bem-vindo aqui ao Câmara Entrevista. Luiz, nas finanças pessoais, é preciso mesmo de equilíbrio entre ganhos e gastos ou é preciso gastar menos para sobrar mais? Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Essa é uma pergunta que realmente muitos querem a bala de prata, né? Querem a resposta mágica para o que realmente pode acontecer. O equilíbrio é sempre necessário, né? A gente sempre comenta que é importantíssimo e essencial fazer uma reserva, né? Mas muitos dizem que vão fazer uma reserva quando sobrar. E aí que vem o grande mistério. Quando que sobra? Nunca sobra, né? Se você não tiver efetivo controle. Então, a reserva ela tem que fazer parte do seu dia a dia, da sua cultura financeira. E muitos talvez não tenham isso ou nunca tiveram essa cultura de ter uma economia financeira. Então, o seu controle, o seu equilíbrio financeiro dentro daquilo que você pode suprir para a sua família, para o seu gasto pessoal, é necessário constantemente, ainda mais em situações como hoje que a gente passa, né? Digamos assim, uma recessão, uma crise não só na saúde, mas também econômica. Então é importantíssimo que você tenha em mãos tudo o que você ganha, tudo o que você gasta, esse equilíbrio, essa noção é essencial para a sua manutenção. Economizar quando tudo vai bem exige boa educação financeira. Economizar quando tudo vai mal exige controle emocional. E aí, como balancear isso, hein, ô Luiz? É verdade, tirar aquela ansiedade, talvez você queira suprir uma ansiedade ou um nervosismo, um dia foi muito ruim, então para equilibrar isso aí, ou para tirar esse dia ruim, eu vou lá me dar um presente, né? Muitas vezes ele acaba fazendo isso, né? Então, por isso que é preciso que você venha trabalhando a sua vida financeira, seja ela empresarial, seja ela pessoal, com uma perspectiva de sempre ter uma margem de erro, né? Sempre ter uma margem onde você possa não só suprir uma necessidade pessoal, lhe dar um presente, seja um veículo, seja um tênis novo, seja uma viagem, seja uma camisa nova, mas que aquilo não venha a te causar um problema financeiro, né? Então, isso realmente é um equilíbrio emocional, né? Você perceber até onde você pode ir. Muitas vezes a gente acaba, por exemplo, no caso de carros, né? A gente acaba comprando um carro, se você tem 20 mil, você acaba comprando um carro de 25. Você dá 20 mil de entrada e financia 5. Depois você fica com aquela ansiedade, como é que eu vou pagar o seguro, a manutenção, Verdade. a transferência, né? Não há essa educação de você talvez procurar um carro de 15 e você tem 5 mil de margem para o seguro, outras coisas, né? Então isso é uma questão de você talvez buscar uma orientação mais perita do o que você deve tomar em consideração quando for buscar um investimento. Seja ele pequeno ou grande, de acordo com a sua realidade financeira, né? Mas é importantíssimo que você tenha esse controle emocional, porque senão depois a dor de cabeça ela realmente aumenta muito, né? Esses dias me perguntaram assim, Luiz, ó, Fernando, por que você não compra tal carro? E era uma máquina. Eu disse assim, rapaz, a questão de comprar, até a gente compra. Por quê? Porque você faz um parcelado, você faz um financiamento, faz um pedalado ali, o negócio vai. E a manutenção? Como é que vai ser? Você vai pagar a manutenção para mim? Então não é ter o melhor, é pensar lá na frente, já pensar na manutenção, igual uma casa. Você vai comprar uma casa gigante, mas você tem dinheiro para manter essa casa? Porque a gente que vive em apartamento, a gente já vê o quanto gasta. Que é uma pecinha que quebra, esses dias quebrou uma torneira em casa, fui para comprar a torneira caro pra caramba, porque eu queria colocar uma torneira igual a que tinha lá de quando eu comprei o apartamento. Paguei caro na torneira. Então tem disso. Agora, algo interessante também, a gente vai vivendo no dia a dia e a gente observa
as nossas reações. E é claro que por onde a gente vai e por onde a gente anda aí no celular, a gente observa que há um apelo publicitário muito grande. E o apelo publicitário está por todo lugar. Então, você tem que ter realmente um controle emocional muito grande para você não cair nessas teias da publicidade. Eu me peguei durante 2 fins de semana, num domingo, à noite, comprando coisa na internet. Interessante isso. Eu me peguei. E eu percebi a minha reação ali no celular comprando no domingo à noite. Aí eu te pergunto assim, Luiz, ó, tem alguma hora do dia ou algum dia da semana que a gente está mais propício a comprar, a gastar? Mais vulnerável, né? Bom, tem uma dica que a minha avó já dizia isso, né? A minha mãe também já sempre deu essa dica. Não vá no mercado fazer compra quando você está com fome, né? Então, é importantíssimo ficar atento a isso aí, né? Porque você acaba comprando um pouco mais do que você precisaria realmente para passar o mês ou passar a semana de acordo com o seu orçamento, né? Então, o papel do comércio, o papel das empresas, o papel do empreendedor é esse, é buscar e criar necessidades para você, achar o seu ponto fraco, né? E aí ele vai tentando eliminar. Então, se você hoje em dia é muito simples, você faz uma pesquisa de qualquer item, né? Você vê passar um carro, vou pesquisar sobre esse carro, tirar alguma curiosidade. Você vai receber uma enxurrada de informações sobre veículos que estão à venda, similares, iguais àquele, mudando a cor, por que você precisa. Esse é o papel do marketing, esse é o papel do empreendedor, buscar os seus pontos fracos, né? Agora, qual seria o melhor dia ou não? Depende. Geralmente, para quem talvez é assalariado, ele acaba tendo uma emoção muito mais forte no começo do mês, quando recebe o salário, né? Vê aquele montante, mas acaba não mensurando quase as despesas, ou seja, ele não tem um fluxo de caixa. Isso é interessantíssimo, que parece um termo muito técnico, né? Um termo de grandes empresas que tem o seu fluxo de caixa. Mas o fluxo de caixa, para você para compartilhar com nossos amigos aí, o fluxo de caixa nada mais é que qual é a expectativa certa, ou talvez uma expectativa mesmo, de gastos que você vai ter durante o mês e o que você tem para receber ou que você já recebeu para poder pagar isso. Então você tem suas contas lá, dia 5, dia 10, dia 15, dia 20. Então você marca isso, quais são esses gastos que você quer, incluindo, não um gasto, mas incluindo, você pode incluir como uma despesa, uma aplicação financeira, né, uma reserva. Então você coloca aquilo ali. E se você talvez percebe que realmente no começo do mês aquele churrasco acaba saindo um pouco mais caro que o esperado, é necessário então que você segure um pouco essa situação, né? Mas realmente o marketing hoje no celular, né, que está na nossa mão o tempo todo, é muito forte. Existem aplicativos onde você já deixa alertas de preço, né? E aí você diz assim, se esse produto chegar a tantos reais, ok, eu compro. Então eles ficam lá prontos para te anunciar, olha, chegou o que tu queria, o que tu acha agora de ir comprar? Então é importantíssimo a gente ter esse controle de um fluxo de caixa, vamos dizer assim, o que eu tenho previsto, quais são os meus objetivos. E aí tem a ver um pouquinho também com os seus objetivos de vida, né? O que você pretende fazer, o que você gostaria de ter alinhado àquilo que você tem hoje financeiramente, né? Para você suprir e não ter surpresas desagradáveis. Eu tenho uma dó, eu vou falar para você bem a real sobre isso. Eu tenho uma pena, mas tão grande, uma pena gigante, das pessoas que infelizmente não têm uma educação financeira boa, né, e que acabam caindo nessas amarras, caindo nesses apelos publicitários e depois acabam sofrendo com muita dor de cabeça. Você verifica no dia a dia. Tem filhos aí, por exemplo, de gente pobre pra caramba, com um tênis de marca caríssimo, com a roupa caríssima, com um relógio, com um celular de última geração. Aí você olha parcelado, Exato. Daí você olha o pai muitas das vezes, ou a mãe, tá lá numa pobreza, numa miséria realmente muito grande, né? Às vezes com, enfim, uma série de problemas físicos, precisando de ajuda, às vezes até de algo melhor para calçar que não tem.
Então, Isso. as pessoas acabam caindo nessas questões. Daí, num Brasil que a gente vive, com a educação tão deficitária, com uma educação de base tão deficiente, é realmente partir o coração da gente. Eu confesso para ti que eu fico, às vezes, no dia a dia, muito mal com isso. E a gente que é da isso. comunicação, da área da publicidade, né, a área da publicidade e comunicação, uma ao lado da outra, a gente sente muito isso. E nós que temos a nossa estrutura, graças a Deus, conseguimos adquirir um determinado conhecimento, conseguimos chegar a uma universidade, a ter uma estrutura de educação melhor, a gente fica, às vezes, sedento com os apelos publicitários, a gente acaba caindo nos apelos publicitários. Agora você imagina as demais pessoas. É realmente muito triste, eu tenho uma pena muito grande disso. Há uma desigualdade muito grande nesse sentido aí, por isso que entrevistas como essa nossa aqui é muito importante, sobretudo, para ajudar as pessoas que nos acompanham a ter essa consciência dos gastos, a poder equilibrar gastos e ganhos para não sofrer depois. Porque é coisa boa a gente chegar à noite em casa, botar a cabeça no travesseiro, saber que está tudo pago, que está tudo bonitinho, que está tudo legal, que está tudo em dia, que o orçamento está legal, está sendo respeitado. Isso é excelente, gente. Mas nem todos, lamentavelmente, conseguem ter essa sensação, porque as contas são às vezes muito elevadas, os gastos... É igual aquela tal da história, né, Luiz? A pessoa diz assim, ó... Você tem que gastar 40% do teu salário e 60% você tem que investir. Mas fala isso para alguém que ganha uma mixaria por mês, que às vezes tem 4 filhos em casa, o cara vivendo num salário mínimo. É complicado, né, Luiz? É complicadíssimo. E você sabe que, assim, essa educação financeira, às vezes, ela é atrapalhada. Claro que, como a gente já comentou, o papel do marketing acaba sendo esse, impor uma necessidade que até então você não tinha, né? E a gente percebe hoje claramente isso aí, que às vezes você acaba, até então, vamos dizer, vamos botar não muito longe, vamos botar 8, 10 anos atrás, não havia uma necessidade talvez tão clara de termos um celular, né? Não um celular com essas capacidades que nós temos hoje. E hoje as famílias com 3 ou 4 pessoas na família, elas acabam tendo essa imposição de que é necessário ter. E você bota uma média de R$ 500 por celular, um celular básico, necessário, né? Não talvez uma ferramenta de trabalho em si, mas um celular de R$ 500, uma família de 4 são R$ 2.000, e geralmente eles acabam renovando todo ano, né? Então você consegue mensurar isso mensalmente? Esse é um grande cálculo que falta, talvez, essa educação, ela pode dar uma virada de chave muito importante. Quando você faz um cálculo simples de custo mensal, custo anual. Ah, mas é apenas R$ 50 por mês. Nós estamos falando de R$ 600 no ano. R$ 600 no ano, quanto é a sua água, quanto é a sua luz? Né? Então, se aumentou R$ 50 por mês em alguma conta, isso dá R$ 600 no ano. Ah, mas foi R$ 50 para mim, R$ 50 para minha esposa, ou para meu marido, ou para meu filho. Opa, já vai dobrando esse valor. Então, esse é dos segredos, vamos dizer, se é que existe isso, né, da educação financeira. É você mensurar o impacto disso a longo prazo. E longo prazo não é talvez há 20 anos, é um ano. Um ano, 2 anos, sim, né? Você sabe que uma coisa que eu aprendi em curso de educação financeira, eu já fiz alguns, mas uma coisa que eu aprendi e que eu faço até hoje, eu tenho em casa o meu potinho da riqueza. Vou falar aqui, nunca falei, vou falar. Eu tenho um potinho da riqueza. Funciona. Funciona. O que é o potinho da riqueza? Sabe aquela história que você fala assim, eu ganho meu dinheiro do mês, mas nunca vejo a cor do dinheiro. Então agora eu também tinha esse pensamento. O que eu fiz? Eu criei o potinho da riqueza. Fui na lojinha aí dessa de R$1,99, desses bazares, peguei um potinho lá, um para mim, um para minha mulher. Aí eu coloco na frente do meu computador. Deixo ali na frente. Aí, todo mês eu pego lá um percentual do valor que eu ganho e eu coloco no potinho. E esse valor fica ali à disposição para eu usar para o que eu quiser. E é interessante porque às vezes eu vou ali, conto para ver quanto é que tem. Às vezes não acho nada no potinho porque o dinheiro já gastei tudo. Tem disso, né? Mas essa é uma prática interessante, pelo menos para a gente sentir e poder perceber. Porque nessa época que a gente vive, né? De tecnologia, em que a gente usa tanto cartão de crédito e para débito, a gente muitas vezes não vê mesmo a cor do dinheiro. Os pagamentos virtuais, com aplicativo, as possibilidades que tem. Então, é mão na roda pra caramba, mas a gente, por outro lado, não vê a cor do dinheiro. Uma outra prática que eu fiz também, e que você pode falar com propriedade, e que foi muito interessante, eu comecei, Luiz,
Toda vez que eu pago uma conta, eu posso comprar um pãozinho ali, R$ 2, passar no débito. Eu uso sempre o cartão de débito. Passo no débito. No passado, o que eu fazia? A moça me perguntava, você vai querer a sua notinha? E eu dizia, não, não vou querer. Agora eu pego. Eu pego a notinha e coloco dentro da carteira. Aí quando chega no fim do mês, eu fecho meu orçamento e eu vou lá e contabilizo tudo que eu comprei. Algumas coisas, inclusive eu pego o ticket e eu escrevo com a caneta o nome do comércio que eu comprei. Porque às vezes não vem o nome discriminado, a razão social é outra, muda ali e tal, então eu deixo discriminado. São boas práticas, Luiz? São excelentes práticas, até para quem utiliza o cartão de crédito, eu utilizo, né? Tem as minhas, digamos assim, as minhas formatações para o que usar cartão, para o que não usar o cartão, né? O próprio cartão, se você perceber, na grande maioria, ele já te dá algumas dicas muito legais na fatura dele. Lá embaixo ele diz com que você gastou com alimentação, com roupas, né? Ele já te dá algumas formatações para você visualizar como está sendo o seu gasto ali, né? Como é que você está aplicando esse valor, né? Um colega meu, ele todo dia, ele e a esposa acabam colocando R$ 1 nesse potinho mágico aí, potinho da riqueza aí, né? Então todo ano, se você faz as contas, R$ 1 por dia dá R$ 60 se for o casal, né? Vezes 12, né? Então, no final do ano, eles sempre tiram um final de semana, são 2 diárias de hotel onde eles tiram para passear. Muito bom. Né? Então, ele aplica no quê? Ele aplica numa saúde mental, uma saúde física, um lazer para a família, seja aniversário de casamento, né? Fica aí a dica, de repente, né? Então, são coisas que você pode utilizar para esses momentos assim, onde você vai realmente sentir o retorno dessa educação financeira, né? E esse checklist, esse cuidado mensal que cabe tanto à pessoa física quanto a empresas, né? Então a educação financeira, o controle financeiro, ele não deve surgir só quando você tem muito dinheiro. Não, pelo contrário, né? Cuidar de muito dinheiro até que não é tão difícil, mas cuidar de pouco dinheiro é que é a habilidade, né? E é o que a gente vê na grande maioria no nosso país, na nossa localidade, né? São pessoas que às vezes têm poucos recursos, certo? Mas que sabem cuidar muito bem dele. E a gente acompanha aqui na nossa empresa, a gente acompanha algumas pessoas físicas na época da declaração de imposto de renda, né? Pessoas Sim. com valores de salários altíssimos, mas que estão com empréstimos além daquilo que ela tem condições de pagar muitas vezes, né? E pessoas com rendimentos muito baixos, né? E que tem uma saúde financeira muito boa, porque se ajustou, se preocupou, trabalhou essa situação aí, né? É. Tem gente, inclusive, que trabalha bastante, né, Luiz, a questão da independência financeira, né? É até interessante isso. A pessoa trabalha, dia após dia, e ela trabalha já com foco. Em quanto tempo eu vou adquirir a minha independência financeira? Ou seja, em quanto tempo eu vou ter dinheiro suficiente que para até o final da vida eu consiga viver com conforto com aquilo que eu consegui adquirir ao longo da minha vida laboral, né? Esse é um conceito extremamente interessante, né, Luiz? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é um planejamento, né? Às vezes a gente quer fazer a viagem e acaba sempre achando que é o caro, né? Uma pergunta que eu sempre faço é: o quanto é caro? O quanto é caro? Ah, mas isso é muito caro, isso aí realmente é muito. Uma passagem para a Europa, ou uma passagem de avião para o Nordeste, ou um passeio aqui próximo, sei lá, no estado próximo, numa cidade próxima, é muito caro. Mas o quanto é caro? É inatingível? Depende. São prioridades que você vai colocar na sua vida. Se você não tem condições realmente, que é a grande maioria, que é a nossa, não temos condições de ter tudo imediatamente, o planejamento é essencial. Não tem como você não fazer esse planejamento. Então, eu não tenho prioridades agora em veículos, em imóveis, tal, eu tenho no futuro e ter uma reserva para minha aposentadoria, para complementar minha aposentadoria. Ok, faça isso, né? Planeje o quanto você precisa reservar. Eu fiz alguns comentários e alguns vídeos nas minhas redes sociais que a gente sempre trabalha muito essa questão, né? E eu tive muito também essa educação, né, financeira. Tive também esse privilégio que a gente teve, por isso que a gente se dispõe a poder ajudar as pessoas a terem bons resultados como nós tivemos e estamos tendo, né? E logo em dezembro, estava vendo ali algumas coisas que a gente fez. Em dezembro eu bati muito forte sobre a questão
da capacidade nossa física e a financeira, que tem alguma similaridade, né? Se nós não prepararmos o nosso corpo fisicamente para ter resistência a algumas coisas, financeiramente também isso vai acontecer. Se não nos prepararmos financeiramente para ter resistência a algumas intempéries, alguns imprevistos que venham a acontecer, o impacto pode ser desastroso e muitas vezes pode nos levar ou à morte ou à falência. Né? Então, veio a calhar porque agora tivemos essa situação de pandemia onde realmente pegou muitas pessoas de surpresa, o que não deveria ser surpresa. Né? Deveria ser um previsível que situações de instabilidade venham a acontecer, né, seja por um mês, 2 meses, né? Então a gente tem acompanhado com alguma tristeza, claro, algumas atividades foram totalmente impedidas. Mesmo assim, ela deveria ter uma previsibilidade de passar por um momento, seja qual for, seja uma questão de saúde, seja uma interferência governamental emergencial, seja um mau tempo, né, que impeça de que ela trabalhe, mas esse planejamento financeiro exige educação emocional, um preparo emocional muito grande, porque realmente você vai ficar ansioso, ver aquele dinheiro na conta, ou ver a possibilidade de fazer algumas coisas, mas você tem que segurar um pouquinho e pensar, não, esse daqui vai me fazer bem, né? Então eu preciso, né? Assim como fazer esteira, não é agradável, mas os resultados são muito bons, né? É verdade. Você falou algumas coisas interessantes aí. A pessoa às vezes tem um sonho, né? Ela tem o sonho de viajar, de conhecer determinado país, de ir para determinado local. Aí eu até acho curioso isso, porque eu passei por essa situação também. Aí uma das coisas que eu acho interessante é que muitas dessas pessoas nunca colocaram na ponta do lápis, nunca pegaram o telefone e fizeram uma ligação para ver quanto custa, nunca acessaram lá para ver quanto custa para ir para determinado país, determinada cidade, o que é preciso? É preciso de um passaporte? Quanto custa o passaporte? Como é que é feito isso? Então são passos simples. A partir do momento que a gente coloca na ponta do lápis ou numa planilha aí de Excel, a gente consegue se aproximar mais, a gente dá um primeiro passo para a realização daquilo que muitas das vezes é o nosso sonho. Eu vi esses dias uma história que eu achei muito legal. O sonho do cara era assistir um jogo num desses grandes estádios do Brasil. Aí ele juntou o dinheirinho, se organizou, juntou, muita gente criticou. Onde é que já se viu? Ir para um determinado estádio? Se lá é sonho? Sim, é meu sonho, é de infância, eu quero ir. Ele se animou, juntou e foi. Olha que coisa extraordinária. Claro, e sonho é isso. Para alguns, o sonho realmente não tem valor nenhum. Mas para a pessoa em si tem um valor afetivo, emocional, importantíssimo o bem-estar, o prazer dela. Então isso planejado deu certo, né? Planejado deu certo, né, Luiz? E nós temos hoje, sabe, ferramentas espetaculares para você que está nos ouvindo e nos vendo, para você que é empresário, ou você que é autônomo, talvez, né? E você talvez não tenha essa habilidade, tem diversos cursos que você pode fazer, gratuitos, né? Ou digamos que você talvez realmente não queira se desenvolver um pouco mais nessa área. Mas hoje nós temos ferramentas incríveis onde você pode terceirizar essa atividade de controle financeiro. É incrível como você tenta hoje possibilidades de você buscar orientação e ter alguém do seu lado, né, de forma online, né, como você deu o exemplo ali, né? Nós temos aqui, dando um exemplo prático, nós temos clientes aqui que terceirizam na parte empresarial o seu setor financeiro com a LCA, né? Então, como é que eles fazem? Eles estão na rua, no seu dia a dia, olha só que prático que é. Você está na rua no dia a dia, você encontrou um cliente, um parceiro, um fornecedor, você mesmo foi almoçar, emitiu a nota fiscal, você não sabe onde guardar a nota fiscal, puxa, o que eu vou fazer? Você bate uma foto daquela nota fiscal, encaminha para o financeiro e lá já vai sendo colocado tudo no seu controle financeiro totalmente online. Então hoje você tem ferramentas espetaculares, você pode suprir essa necessidade de auxílio de orientação. Como fazer, como não fazer, como seria o momento de aplicar, não aplicar, né? Ou você tem um projeto, compartilha isso, né? Olha, eu tenho um projeto de ano que vem comprar determinada máquina para minha empresa ou determinada ferramenta para mim que trabalho como autônomo. Como é que eu faço isso aqui? Essa ferramenta é muito cara, mas é o caro quanto? Essa é a pergunta que tem que sair. O quanto é caro? E a gente acaba adiando algumas necessidades, algumas oportunidades,
porque realmente não fez a pergunta que você falou. Quanto que é caro? E deixa eu ver realmente quanto é que fica isso aqui, ver se há possibilidade. E às vezes a gente acaba evitando realmente por pequenas coisas, por Aham. detalhes que não precisavam ser impeditivos, né? Sim, sim. Perfeito. Hoje existem então aplicativos e tem empresas também que prestam esse tipo de serviço tanto para outras empresas quanto para pessoas físicas, Luiz, de controle financeiro? Temos. Nós aqui, por exemplo, fazemos isso, né? O empresário no dia a dia, tocando um pouquinho agora nesse lado do empresário, seja aí autônomo, né, ou já tendo uma empresa constituída, às vezes ele está naquele momento em que ele talvez não consiga contratar alguém, né? Pô, o valor de uma pessoa hoje para contratar talvez não esteja no meu bolso, mas você pode terceirizar essa atividade, seja ela um controle financeiro, seja um controle administrativo. O termo técnico utilizado é BPO, né? Ou uma terceirização de uma atividade da sua empresa, de um setor. Um Uhum. exemplo disso, que acaba se fazendo muito na prática, para ficar mais claro, é, por exemplo, você tem uma empresa, você terceiriza a limpeza, né? Você contrata uma empresa para fazer a sua limpeza, porque não é a sua principal atividade fazer a limpeza, você terceiriza. Ou você terceiriza a segurança, ou também você terceiriza, por exemplo, que é muito mais comum, a contabilidade, né? A contabilidade é uma terceirização. Em vez de você ter uma equipe de profissionais na sua empresa, que sairia muito mais caro, você terceiriza e compartilha aquele custo com outros empresários. Então, hoje você tem aplicativos e tem empresas onde pode terceirizar para você toda a rotina financeira. Controle de contas a pagar, controle de contas a Muito receber, bom. elaborar o seu fluxo de caixa, Uhum. né? Nota fiscal, emissão de recibo, tudo isso pode ser terceirizado através de um aplicativo muito simples, muito rápido, muito prático. Muito legal. A você que ligou o televisor agora, você está acompanhando o Câmara Entrevista aqui na TV Câmara de São José. Eu vou falar sobre um assunto agora extremamente polêmico: conceito de riqueza. Isso é muito interessante. Pergunto a você, e logo em seguida vou perguntar ao Luiz: quem é mais rico? Quem ganha muito e gasta muito mais do que ganha? Ou quem ganha pouco e gasta menos do que ganha? Qual a sua opinião? Então agora vamos perguntar para o especialista. Esse conceito de riqueza aí, hein, Luiz? Eu ouvi também isso aí durante um curso aí que eu fiz, rapaz, e chamou a atenção, né? O cara que ganha pouco, mas gasta menos do que ganha, é mais rico do que aquele que ganha mais, é? Como é que é isso? Como é que funciona na prática? Vamos lá, exatamente. Esse conceito ele pode muitas vezes ser confundido com o conceito de sucesso, né? O que é sucesso para você, o que é sucesso para outra pessoa, né? É tudo aquilo que você se sente satisfeito ou está sob o seu controle de alguma forma, né? Então, o conceito de riqueza, talvez muitos possam pensar que é o tio Patinhas, né? Onde ele possa entrar lá e mergulhar no meio das moedas, né? Agora, outro conceito de riqueza é eu tenho aquilo que eu necessito, né? Eu sou satisfeito com aquilo que eu tenho. De certa forma, você já atingiu um sucesso e você também já tem a sua riqueza, né? Mas a riqueza do conhecimento, com a habilidade de controlar o seu dinheiro, ele é muito mais rico do que aquele que às vezes está aparentemente num status de patrimonial interessante, né? Grandioso, mas ele não tá, ele tá numa incomodação na hora que vai deitar, vai descansar e não consegue, porque está pensando como o que eu vou fazer amanhã para manter o que eu tenho aqui, né? Então esse controle financeiro, você estar ciente, seja do seu problema bom, da questão boa ou que você precisa melhorar, mas esse conceito de riqueza pode entrar nesse aspecto, né? Eu gosto de trabalhar com essa formatação de raciocínio, onde você Uhum. tem o controle, você está ciente e aquilo está suprindo a sua necessidade e você não tem nenhuma surpresa do tipo, não sei o que fazer para pagar minhas contas amanhã. Uhum. Uma dica interessante para as pessoas que estão nos acompanhando, e eu já vi isso também, e os especialistas falando a respeito sobre finanças pessoais, e acho muito interessante, é de que não é recomendado
você ficar indo ao mercado toda hora para comprar as compras daquilo que você precisa para casa. O interessante é se reunir. Minha mãe fazia muito isso. Ela sempre fazia a listinha de compra e ia uma vez no mês no mercado. E ela está completamente certa. E eu não vou nem vou perguntar a opinião do Luiz já, mas a gente vê isso na prática. Porque se a gente ficar indo ao mercado toda hora para comprar o que precisa para casa, você gasta mais. E aí nós vamos retornar àquela outra discussão que nós tivemos há pouco sobre a questão do apelo comercial. Você olha as embalagens no mercado, são extremamente, elas estão gritando, me leva para casa, me leva para casa. Então, é por aí, Luiz? Listinha de compra é o ideal? Também pode ser. Eu, particularmente, não trabalho nessa formatação de compra de mês. Né? Eu, particularmente. Claro, alguns produtos eu faço muito análise. Né? Você percebe muito que no mercado tem aquela questão de você comprar, por exemplo, iogurte. Você vai comprar 200 ml de iogurte, é R$5, mas um litro é 10. Sim. Né? Então, esse cálculo é importante você fazer. Acaba você comprando um pouquinho mais. E talvez essa formatação de compra ela acaba sendo um pouco mais utilizada para quem talvez tenha uma família um pouco maior. Né? E antigamente tinha talvez até alguns descontos, algum mercado dava algum desconto se fosse à vista, porque trabalhava com cheques antigamente, alguma coisa assim, né? Ou você tem aquela questão do cartão de crédito, você quer pontuar, desde que você tenha efetivamente esse controle dentro do seu orçamento. Mas é uma dica boa, porque a listinha, principalmente, mesmo que você queira fazer semanalmente, né? Gosta de ir ao mercado semanalmente, mas a listinha foi muito legal essa tua dica aí, porque a listinha te coloca num foco, né? De você pegar aquilo que você está precisando. É claro que nós estamos dizendo que você não pode ter nenhum tipo de desvio naquele momento ali. Mas é importantíssimo que você trabalhe, né? Aí nós entraríamos talvez em outros pontos aqui que eu gosto também de alinhar, que é a sua saúde mental está relacionada com a sua saúde física e reflete também na sua saúde financeira, né? Mas é importantíssimo que se você montar a sua lista, você vai ter muito mais condições de focar naquilo que você precisa e se concentrar. Então, novamente, o marketing vai trabalhar muito isso aí, né? De você chegar lá, ver algumas coisas, um potinho que atrai, que brilha, que chama atenção, que pisca. Aí você, opa, isso aqui que eu preciso e tal. Mas fica atento a essas formatações de embalagens, que agora muitas para não diminuir o preço, diminuir a quantidade. Ei, né? Rapaz, peraí. Agora você falou um negócio interessantíssimo. Eu fui ao mercado esses dias, rapaz. Olhei lá era um quilo de quê? Era um quilo de frango. Aí era de uma marca, eu olhei e disse assim, ó, rapaz, tá caro. Aí eu olhei a marca do lado, tava mais barato. Fui ver na embalagem, era 800 gramas, não era um quilo, cara. Ou seja, se você for ali com pressa, você acha que tá levando o mais barato, tá levando gato por lebre, né, Luiz? É bem isso mesmo que está acontecendo. Alguns líquidos, algumas bebidas que eram 1 litro, agora vem 900 ml. Então, isso está acontecendo bastante, né? Então, fique atento a essas situações aí e, às vezes, vale a pena, às vezes, você comprar quantidadezinhas pequenas. Se você gosta daquilo, precisa daquilo, procura ver a relação. Isso acontece muito com café, às vezes, né? Acontece muito com outros produtos, talvez... que do dia a dia, temperos, muitas vezes você compra aquele potinho bonitinho de tempero, ele é 20 gramas, e o outro de meio quilo é o mesmo preço, só que o outro potinho acaba levando. Né? Legal. Luiz Carlos Andrade Júnior, contador, empresário, gente boníssima, conversou, explicou bem pra gente aqui aquilo que a gente precisava saber. Quero te agradecer muitíssimo por essa entrevista, Luiz. Deixar as portas abertas aqui da TV Câmara para a gente voltar a conversar numa outra oportunidade, viu? Muito obrigado e sucesso para você aí. Obrigado. Saúde financeira, emocional e física para todos nós. Maravilha, isso aí. E a você que nos acompanhou, agradecemos muito por sua audiência. E é claro, esperamos muito ter contribuído com você. TV Câmara, a conexão entre você e o Legislativo Josefense.